Graça e paz, igreja, amém? Bom dia, que bom nós estarmos aqui, nesta manhã de uma chuvinha gostosa, né? E eu até estava comentando com as irmãs ali, que eu saí de casa assim, pensando com essa chuvinha, hoje capaz que vai ter pouca gente na igreja, né? Olha só, irmãos, que bênção, né? O Senhor é bom e maravilhoso, glória a Deus. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, e com certeza o Senhor vai ministrar em nossas vidas, os nossos corações, amém? Nós estamos trabalhando uma série de palavras, hoje é a terceira palavra dessa série, o título, né, dessa série é Eu Vou Avançar, amém? Quantos aqui vão avançar? Em nome de Jesus, amém? E o tema de hoje é a paralisia da vida. Nós vimos na primeira mensagem, na primeira palavra que foi ministrada dessa série, nós vimos a importância de não carregar o peso do passado, o ritmo do presente e as incertezas do futuro. Na segunda palavra ministrada no domingo passado, nós vimos foi falado sobre vencer a ansiedade, né, e buscar na palavra de Deus as respostas para lidarmos com o medo, com os problemas, com o pessimismo, com a insatisfação. E hoje nós vamos estar falando sobre o cuidado de não sermos paralisados pelas palavras que falamos e que ouvimos, e por aquilo que nós cremos. Amém? Então, gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, 21. Amém? Não sei se vão projetar aqui, mas eu vou lendo por causa do nosso tempo. Amém? Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Senhor, porque estamos diante da Tua palavra que é viva e poderosa. Ministra as nossas vidas, os nossos corações, que esta palavra possa produzir em nós frutos que permaneçam para sempre. Que essa palavra produza em nós transformação. Que essa palavra venha, Senhor, agir de tal forma em nossas vidas que nós possamos avançar e que nada venha nos paralisar, em nome de Jesus. Amém? Essa leitura que eu fiz foi na versão NVI, e eu gostaria de fazer uma leitura aqui da nova versão transformadora. Diz assim, esse mesmo versículo de Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Forte, né? Essa tradução, essa versão. A língua tem poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Como eu disse, nós vamos estar falando a respeito daquilo que nós falamos, ouvimos e também o que cremos. Hein? Sabe, queridos, existem palavras que são ditas e que na verdade não deveriam ter sido ditas. Quando nós olhamos para esse versículo de Provérbios, nós vamos entender aqui que as palavras, elas precisam ser medidas, elas precisam ser ponderadas. Porque essas palavras, elas podem gerar vida ou podem gerar morte. E diante da palavra de Deus que nos exorta a nós entendermos que aquilo que nós falamos vai ter consequências, então nós chegamos à conclusão de que nós precisamos, talvez até falar menos, né? Se o que nós falamos muito não produz coisas boas, se nós falamos muito aquilo que produz morte, então nós precisamos falar menos.
porque as consequências virão das nossas palavras, daquilo que nós falamos e também daquilo que falam para nós. Não é verdade? Daquilo que falam para nós. As palavras, elas podem nos impulsionar para o nosso propósito ou nos fazer paralisar e nos impedir de cumprirmos o nosso propósito. Nós temos uma passagem, né? Na Bíblia, onde Jesus estava numa festa de casamento, juntamente com seus discípulos, sua mãe, com certeza era uma festa da família. E o que aconteceu nessa festa? Nós sabemos, né, conhecemos muito bem essa passagem, onde o vinho acabou. Talvez para nós, na nossa cultura, isso não seja, né, de grande importância, mas para a cultura dos judeus, isso sim, era algo muito sério, muito ruim, porque o vinho fazia parte da festa, daquilo que eles comiam, do que bebiam. Então o vinho acabou, e Maria então vai até Jesus e diz: o vinho acabou. E Jesus diz para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Tipo assim, que é isso? Por que você está me falando isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas Maria sabia quem era Jesus. Amém? E Maria apresenta para Jesus um problema, uma situação de problema. E que com certeza esse problema foi uma oportunidade para Jesus realizar um milagre e começar então a viver o seu propósito. O propósito pelo qual ele veio a essa terra. Então Maria não disse muitas coisas para Jesus. Maria não disse para ele: olha, você faz alguma coisa, você faz assim, você faz. Maria não começou a dar sugestão para Jesus como ele deveria fazer, o que ele deveria fazer. Mas Maria apresentou para Jesus o problema, aquela situação que seria uma grande oportunidade para um milagre. Eu não sei você, mas você pode ter na sua vida uma situação que somente um milagre. Esses dias eu tenho orado muito por um milagre. E eu sei que só Jesus pode fazer esse milagre. E um tempo atrás eu até orava, dando sugestão para Jesus. Jesus, o senhor faz assim, o senhor faz assim, o senhor pode fazer assim. Sabe, queridos, mas assim, o Senhor foi me ensinando que eu tenho que orar somente colocando diante dEle, porque Ele que sabe como que Ele vai fazer esse milagre. Amém? O Senhor quer que você somente apresente a Ele o seu problema, porque Ele sabe como Ele vai fazer esse milagre. Você crê? Eu estou crendo que Deus vai fazer um milagre. Eu estou confiando nele. Eu sei que Ele pode fazer. Então, quando nós temos um problema, uma situação difícil, vamos apresentar diante de Jesus como Maria fez. Ela sabia que aquele problema, aquela situação podia levar Jesus a iniciar o seu ministério, a se revelar como Filho de Deus, realizando um grande milagre naquela festa. E foi o que Jesus fez. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que as palavras certas, ditas nos momentos certos, elas podem ser um acelerador, algo que vai nos mover para vivermos o propósito de Deus, para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ou o contrário, se a palavra não for dita, uma palavra certa na hora certa, ela pode nos paralisar. Ela pode nos aprisionar. Nós falamos muito disso aqui quando ministramos libertação, que muitas pessoas estão presas por causa de palavras malditas que foram liberadas. Mas nós precisamos crer, tomar posse daquilo que Deus diz ao nosso respeito, e não do que as palavras malditas que foram liberadas. Amém? Então nós temos que crer no propósito do Senhor,
palavras benditas, palavras abençoadoras. E é isso que Deus quer que nós falemos. Amém? Então as palavras de vida, elas podem nos fazer avançar, assim como as palavras malditas podem nos paralisar, podem ser devastadoras na nossa vida. Por que devastadoras? Porque palavras malditas, elas podem trazer feridas profundas na nossa alma. Palavras malditas, elas podem nos aprisionar, nos paralisar, nos impedir de avançar e cumprirmos com o nosso chamado e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender assim, as palavras do falador. Palavras do falador é aquele tipo de pessoas que fala as coisas sem pensar, sem analisar, sem ponderar. Falam qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito. E essas palavras, elas ferem. No livro de Provérbios também, capítulo 15, versículo 4, diz assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O falar amável é árvore de vida, produz vida. Então, uma palavra maldita, ela produz morte, como nós lemos no início. Mas uma palavra bendita, uma palavra dita com a intenção, com o efeito de ser boa, de ser amável, de ser para edificar vidas, vai gerar vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então, muitas palavras que são malditas, elas geram cicatrizes em nós, elas geram feridas na nossa alma. E muitas vezes, se nós não buscarmos cura, restauração, libertação, nós ficamos aprisionados com essas feridas. Talvez, um longo tempo da nossa vida. Precisamos ser curados. E precisamos rejeitar essas palavras da nossa vida. Que palavras que ficaram gravadas aí no seu subconsciente, na sua mente, na sua memória. Que palavras, até a Maísa falou aqui, quando ela converteu, que o pai dela falou para ela, não foi uma palavra agradável, não foi uma palavra boa. Graças a Deus, que Deus tem abençoado a vida dela e ela tem vivido totalmente o contrário daquilo que o pai disse. Porque Deus está transformando em bênção para a vida dela, a fidelidade dela. E é aí que está, sabe, queridos, a chave. Eu tenho que dar ouvidos, eu tenho que prestar atenção nessas palavras que não me edificam ou naquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Nas promessas que Deus tem para nós. Então nós precisamos discernir as palavras. Nós precisamos, trazer à memória aquelas palavras malditas que foram ditas sobre nós, para nós sermos curados e restaurados. Não para ficarmos remoendo aquelas palavras. Não, nós somos filhos de Deus, amém? Somos filhos de Deus, e nós temos que ter compromisso, nos voltar o nosso coração para aquilo que é a promessa de Deus para nós, aquilo que está escrito na palavra de Deus. É isso que nós precisamos nos apegar, amém? Nós somos uma geração que nós somos muito preocupados com o erro. Somos uma geração que, eu falo da minha geração. O erro não era algo de ser aceito. Se fazíamos coisas erradas, o que acontecia? A geração, pessoal mais antigo, a gente apanhava, ou ficava de castigo, levava uma bronca, bem forte, porque não podia errar, não podia fazer coisas erradas.
E muitas vezes essa repreensão nos tolia, né? Nos faziam ficar oprimidos com medo de errar. Sabe, queridos, não existe ninguém perfeito, amém? Não existe ninguém perfeito. Todos nós estamos sucintos, né, com a possibilidade de errar. Mas o que acontece? O erro na nossa vida, ele é um acidente. Nós não erramos, não ficamos cometendo erros porque nós queremos, né, de forma automática e por vontade própria. Não, muitas vezes nós erramos por um deslize, por uma falha. Mas o que nós precisamos entender é que não é por causa dos nossos erros que nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós podemos errar, mas Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele quer cuidar de nós. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então nós não podemos ficar preocupados com o erro, com o fracasso. Porque quando a gente pensa em erro, a gente pensa em fracasso, em viver uma vida fracassada, de derrota. Não é isso que Deus tem para nós, amém? Muitas pessoas receberam palavras dos seus pais. Você não consegue fazer isso, você não vai ser nada na vida, você não vai ser ninguém. Muitas pessoas ouviram esse tipo de coisa na sua infância, na sua juventude. E isso pode paralisar, sim, a vida de uma pessoa. Você pode ficar aprisionado por essas palavras. Mas sabe, queridos, nós precisamos de analisar esses tipos de palavras. Quebrar aquilo que precisa ser quebrado, anular o que precisa ser anulado. E vivermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus tem promessas para nós. Nós não podemos viver, aprisionados com estas palavras. Mas precisamos avançar. É isso que Deus tem para nós. Amém? Queremos avançar e o Senhor quer nos levar para avançar. Então, dentro desse tema que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos desenvolver alguns pontos. Bem, eu disse que o tema da nossa palavra dentro da série é a paralisia da vida. E nós estamos falando daquilo que nos paralisa, que nos impede de avançar e cumprir o nosso propósito. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui nesta manhã é: eu não vou ser paralisado pelas palavras que eu escuto. É o que nós estamos falando aqui, que muitas vezes ouvimos palavras quando criança, quando adolescente, jovem, e que nos paralisou, que nos aprisionou. E essas palavras, muitas vezes, elas nos tiram dos trilhos de Deus, daquilo que Deus tem para nós, do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas Deus quer que nós andemos no trilho dEle, amém? Alinhados com a vontade dEle para as nossas vidas. Então nós precisamos identificar e rejeitar todo e qualquer tipo de palavras que venham sobre a nossa vida, que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Repita comigo: identificar e rejeitar. Tudo, queridos, tudo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, que você ouvir, que alguém disser para você, talvez na sua casa, no meio da sua família, ou no trabalho, hein? Às vezes no trabalho você ouviu lá do seu chefe ou de um colega de trabalho: você não consegue fazer isso, você não é bom nisso. Quantas palavras que são ditas de forma impensada e que nos paralisam, que nos tiram do trilho daquilo que Deus tem para nós. Quais são essas palavras que às vezes você ouviu, ou você tem ouvido ainda na sua casa, na sua família? Palavras que estão aí no seu subconsciente, no seu inconsciente. E essas palavras têm te paralisado. Essas palavras têm machucado a sua alma. Essas palavras têm levado você a ficar doente na sua alma. Um dia eu conversava com uma irmã e ela me contava a respeito de tantas coisas que ela ouvia da família dela. E ela era uma pessoa muito doente de alma. E nós conversamos muito sobre aquilo e eu falei para ela: você precisa perdoar, liberar perdão. Sabe, queridos, e nós precisamos sim liberar perdão para aquelas palavras, para aquelas pessoas que falaram coisas ruins para nós.
liberar perdão, rejeitar. Se já foram ditas no passado, vamos perdoar, vamos liberar o perdão e ser curados, restaurados, para viver aquilo que Deus tem para nós. Essa irmã que eu estou falando, ela ficava paralisada, ela não avançava, ela não crescia em Deus. Por quê? Porque ela estava muito ferida, por causa de palavras. Então nós precisamos sempre questionar aquilo que nós ouvimos, questionar as palavras. Essa palavra tem base no que Deus diz ao meu respeito? Muitas pessoas vivem, controlada pelos seus pensamentos ruins, sempre lembrando, pensando naquilo que falaram de ruim ao respeito dela. Então nós precisamos de olhar para a palavra de Deus. O que Deus fala ao nosso respeito? No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 23, a palavra de Deus diz: meu filho, escute o que digo a você. Prestem atenção nessa palavra. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Nós precisamos prestar atenção nas palavras de quem? Nas palavras que Deus tem para nós. Essa passagem de Provérbios, é uma passagem que Salomão escreveu como um pai amoroso, uma palavra advertindo o seu filho: meu filho, escute o que eu digo a você, escute as minhas palavras. E Deus também diz para nós nesta manhã: meu filho, minha filha, escute as minhas palavras. Amém? Nós temos que dar ouvidos, queridos, para a palavra de Deus. E para aquelas palavras que são liberadas, palavras de bênção para nós. Aquilo que for o contrário, nós temos que rejeitar. Temos que rejeitar. Amém? Deus diz para mim e para você nesta manhã: meu filho, minha filha, atenta para a minha palavra. Atente para as promessas que eu tenho para você. Atente para aquilo que eu tenho para a sua vida. Não com aquilo que as pessoas dizem que não estão alinhados com a palavra de Deus. Amém? Deus diz: você é quem eu digo que você é. Quem você diz que você é, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes nós mesmos pensamos coisas a nosso respeito contrária à palavra de Deus. Não é verdade? Ficamos pensando, falando coisas. Mas nós precisamos de ouvir a voz do nosso pastor. Amém? Precisamos ouvir a voz do nosso pastor. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém? Queridos, eu quero dizer para você, nós temos uma escolha a fazer. A quem nós queremos ouvir? A quem nós queremos ouvir? A voz de quem nós vamos ouvir? Nós sabemos que todo o tempo o diabo está falando conosco. Sim ou não? Ou você acha que não? Todo o tempo o diabo está lançando setas, dardos inflamados na nossa mente. Ou ele usa a vida das pessoas para falar coisas ruins para nós. Agora nós precisamos escolher a quem ouvir. A ouvir a voz do nosso bom pastor ou ouvirmos a voz do diabo? Porque o diabo, ele é o acusador. Ele em todo o tempo está nos acusando.
Se nós às vezes cometemos uma falha, ele vem já logo falando: você é um mentiroso, você é um enganador, você é falso, o diabo ele nos acusa o tempo todo. Mas nós precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Amém? A voz do nosso bom pastor que conduz as suas ovelhas. Quantas ovelhas do bom pastor nós temos aqui? Amém? Somos ovelhas do bom pastor e nós precisamos de ouvir a sua voz, porque o bom pastor, ele cuida de nós, o bom pastor, ele nos guia, o bom pastor, ele nos leva às águas tranquilas, o bom pastor nos leva a pastos verdejantes, o bom pastor prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, o bom pastor refrigera a nossa alma, queridos. O bom pastor diz coisas boas a nosso respeito. Amém? Nós precisamos de crer na palavra do Senhor. Ouça as palavras do bom pastor. O Senhor fala conosco todos os dias através da sua palavra. Amém? Por isso nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos reconhecer a voz do nosso bom pastor. Segundo ponto, eu não vou ser paralisado pelas palavras que eu falo. Eu disse agora há pouco que muitas vezes nós pensamos coisas erradas a nosso respeito. Essa semana eu ouvi uma palavra de um pastor pela internet e aquela palavra mexeu muito comigo. Foi uma palavra muito forte, que me despertou para algumas coisas que eu tenho vivido. E sabe, queridos, é isso aqui. Muitas vezes nós somos paralisados porque nós ficamos pensando e falando coisas ao nosso respeito que não é aquilo que Deus tem para nós, que não é a verdade. Então nós precisamos tomar cuidado com a palavra que nós liberamos ao nosso respeito. Quem você é? Você sabe quem você é? Quem você é em Deus? Quem você é em Cristo Jesus? Fale sobre isso. Fale sobre a sua verdadeira identidade como filho de Deus. Não tenha pensamentos e não libere palavras a seu respeito que não sejam alinhadas com a palavra de Deus, com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Amém? No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: da mesma boca procedem a bênção e maldição. Meu irmão, não pode ser assim. Esta palavra está nos exortando que da nossa boca não deve sair bênção e maldição. Não tem como ser isso, sabe, queridos, na vida de um cristão. Não, nós não podemos, como filhos de Deus, ter palavras malditas que sejam liberadas da nossa boca. Como filhos de Deus, nós temos que guardar os nossos lábios. Como filhos de Deus, as nossas palavras precisam ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito daquela canção que fala assim, sobre o Espírito Santo de Deus: vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Vem, Espírito Santo de Deus. Essa deve ser a nossa oração, sabe, queridos? Porque muitas vezes nós não estamos vigiando os nossos pensamentos e consequentemente nós vamos falar daquilo que está no nosso pensamento. No livro de Efésios capítulo 4, 29, a palavra de Deus diz assim, na versão nova linguagem, de hoje, diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras, apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém? Então essa palavra ela está nos advertindo a termos uma comunicação saudável. Nós não podemos ter uma comunicação corrompida, aquilo que não seja útil, aquilo que não seja para edificar. As nossas palavras precisam ser palavras que edificam.
A outra versão diz palavras torpes, né? Não saia da vossa boca palavras torpes. Essa palavra torpes é uma palavra grega, sarpros, que significa podre. Podre, aquilo que é ruim, aquilo que está mal cheiroso, aquilo que é mal, aquilo que prejudica. Não saia da nossa boca esse tipo de palavra, amém? A nossa comunicação precisa ser boa, positiva, necessária, que transmita graça àqueles que nos ouvem, aleluia, que promovem edificação. Sabe, queridos, se você sair daqui dessa manhã com isso guardado no seu coração, né? Com certeza vai ser bênção demais. Aquilo que eu falo deve ser útil e deve edificar as pessoas. Com certeza nossa vida vai ser diferente, amém? Com certeza. Jesus, ele liberou palavras de vida, de bênção para os seus discípulos. Jesus é nosso exemplo de que liberar as palavras de bênção vão ter, né, um resultado incrível. Quando ele disse para Pedro: Pedro, tu és o quê? Pedro, né? Mas sobre ti edificarei a minha igreja. Olha que palavra poderosa Jesus liberou sobre Pedro. E nesta manhã Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida, amém, meu irmão? Receba, toma posse. O Senhor tem bênção para a sua vida. O Senhor quer te abençoar e te fazer próspero, como a palavra de Deus nos diz lá em Jeremias, né, capítulo 29, 11. O Senhor tem palavras, o Senhor tem pensamentos de paz para nós e não de mal. São coisas para nos abençoar e nos fazer prosperar. É isso que o Senhor tem para nós. E se nós fizermos como está escrito em Provérbios 23, 7. Eu gosto muito desse versículo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ah, queridos, se nós vivêssemos isso aqui, com certeza nossa vida seria diferente, não é verdade? Eu levanto cedo imaginando: eu sou uma mulher de Deus, ousada, instrumento de Deus, boca de Deus, e saio profetizando, abençoando todos que aparecerem na minha frente. Que coisa poderosa, não é verdade? É isso que Deus espera de nós, que nós nos imaginemos na nossa alma e assim nós seremos. Como você tem imaginado que você é? Deus tem imaginado coisas boas para a sua vida, amém? E nós precisamos acreditar nessas coisas boas que Deus tem para nós. Creia, sabe, meus irmãos? Vamos crer nas promessas do Senhor. O terceiro ponto é: eu não vou ser paralisado por não acreditar nas palavras de Deus ao meu respeito. Eu vou crer naquilo que Deus diz ao meu respeito. Eu vou crer nas promessas de Deus. Tem muita gente que está com um futuro limitado, porque não crê nas promessas de Deus. Você não pensa num futuro próspero, de bênçãos para a sua vida, porque você está preso na sua falta de fé. Porque você não crê na palavra de Deus, porque Deus tem coisas, né, boas para a sua vida. Deus tem palavras de paz para a sua vida. Por qual palavra, pelo que você vai deixar a sua vida ser guiada, ser seguida, ser dirigida? É você que escolhe, meu irmão e minha irmã. A sua vida vai ser dirigida pelo quê? Pelos nossos pensamentos ruins? Por aquelas palavras que, né, nós às vezes dizemos sobre nós? Ou pelo aquilo que Deus diz ao seu respeito? Vamos crer nas promessas do Senhor. Creia na palavra do Senhor, meu irmão. Nós temos um exemplo de Abraão, um homem que foi chamado por Deus. E Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões. E a Bíblia diz lá no livro de Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade,
pois já contava cerca de 100 anos de idade. Queridos, este homem já estava com 100 anos de idade, mas a Bíblia diz que ele creu. Contra toda e qualquer esperança, Abraão creu. Que você seja desafiado nesta manhã, contra toda e qualquer palavra, contra todo e qualquer pensamento contrário, você possa crer nas promessas de Deus para a sua vida. Abraão creu e ele viu a promessa se cumprir, porque ele não desanimou, ele foi perseverante em crer. Muitas vezes nós somos perseverantes em muitas coisas, mas não somos perseverantes em crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos crer nas promessas de Deus, queridos. Abraão esperou muitos anos, né? Talvez você está esperando 2, 3 anos e já está desistindo. Deus vai cumprir, não. Deus vai fazer, não. Não, queridos. Abraão esperou 13 anos. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Fez a promessa e depois ficou silêncio. Depois de 13 anos, Deus voltou a dizer para Abraão: Abraão, eu te falei e eu vou cumprir. E Deus se apresentou a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Queridos, Deus está dizendo para nós nesta manhã: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Deus disse para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Oh, aleluia. Deus não disse para Abraão: Abraão, espera mais um pouco, fica aí quieto, tudo vai acontecer. Ou então, vamos correr, porque o tempo já está passado, né? Você já está com 100 anos. Não. O Todo-Poderoso disse: anda na minha presença. Andar, queridos, é um ato que que leva alguém de um lugar para outro. Isso fala sair da paralisia, sair da inércia. Andar fala em movimento. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos levar, sabe, a sair desse lugar que às vezes nós estamos paralisados, acomodados, parados. Deus quer nos levar a viver o propósito que Ele tem para nós. Mas nós precisamos crer. Amém? Nós precisamos crer nesse Deus Todo-Poderoso, crer nas suas promessas, sair dessa paralisia espiritual. Quando eu estava orando nesta manhã sobre esta palavra, Deus falou ao meu coração: há muitos que estão paralisados espiritualmente, estão estagnados na fé. E eu chorei, orei e falei: Senhor, que palavra é essa? Porque muitos não estão mais crendo nas promessas de Deus. Muitos paralisaram e estão paralisados porque não creem mais nas promessas de Deus. E eu quero dizer para você: esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Deus tem promessas para a sua vida e Ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Deus vai cumprir as promessas dEle na sua vida. E eu quero te convidar a ficar em pé. Creia nas promessas de Deus. O Todo-Poderoso diz para você nesta manhã: anda, levante-se, avance, saia dessa inércia, saia do seu lugar. O Todo-Poderoso te chama. Ele quer cumprir na sua vida o propósito dEle, o chamado dEle. O Senhor quer que você avance. Não deixe nada te paralisar. As palavras que disseram, as palavras que você disse, não vão te paralisar. Você não vai ficar paralisado mais por não crer nas promessas do Senhor. Você vai avançar em nome de Jesus. Nós estamos aqui como igreja para viver um grande propósito de Deus, viver coisas grandiosas.
que Deus tem para nós como igreja. E nós vamos avançar. E você vai avançar. E você vai viver algo novo. Você vai viver as promessas do Senhor para a sua vida. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Nós vamos viver tudo que Deus prometeu a nosso respeito. Amém? Sabe, a palavra de Deus para nós hoje é tempo de mudança. Tempo de mudança, tempo de avançar. Decida sair dessa paralisia para viver algo novo. Para iniciar uma jornada com o Todo-Poderoso. Quando Moisés estava no deserto de Sim, cercado, muitos disseram ali, é o nosso fim. Não, Deus disse, é apenas o começo. É apenas o começo de uma jornada para libertar o povo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver a vida de muitas pessoas, de Jó, no auge do seu sofrimento. A própria mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Não, era o começo de uma nova vida, de um novo tempo, de receber em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Queridos, Deus está dizendo para nós hoje, não é o fim, é apenas o começo de um novo tempo, de uma nova jornada, na presença dEle, para viver tudo o que Ele tem para nós. Amém? Feche os seus olhos. Gostaria que você começasse a orar. Eu não sei se você tem estado paralisado por causa de palavras que disseram a seu respeito. Eu não sei se você está paralisado por causa de suas próprias palavras e seus pensamentos. Mas nesta manhã onde o Senhor diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Anda, se mova, avance. Saia dessa paralisia. Em nome de Jesus. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem coisas grandiosas para a nossa vida, para a tua igreja e para cada vida de cada um, Senhor. Ó Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, Pai, nos exaltado, nos exortado, nos levado, Senhor, a sermos advertidos pela tua palavra, a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, as tuas promessas, cremos naquilo que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas, pois nós vamos avançar, nós vamos viver tudo que o Senhor tem para nós, todas as promessas do Senhor, todos os propósitos do Senhor. Pai, eu oro pela tua igreja agora, Senhor, declaro em nome de Jesus, cancelado, quebrado, toda amarra, tudo que impede, Senhor, a tua igreja de avançar. Senhor, em nome de Jesus, essas palavras malditas que foram liberadas, sejam canceladas, rejeitadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é filho de Deus, aleluia. Oh, somos filhos amados do Senhor, e vamos viver as tuas promessas, Pai. Vamos avançar, não vamos ficar paralisados em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu queria orar por você que está aqui nesta manhã, que tem estado paralisado. Nós queremos orar por você. Saia do seu lugar, venha aqui na frente. Os pastores vão estar aqui, os intercessores, para ministrar sobre a sua vida. Talvez você está sem força. Talvez você não está conseguindo avançar, você não está conseguindo romper. Vem aqui para nós estarmos orando por você, ministrando sobre a sua vida. Sabe por que muitas vezes nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos gritar por socorro? Porque o Senhor não quer que nós estejamos paralisados. Nós precisamos avançar. Nós vamos orar por vocês. Quero chamar os intercessores, os pastores que estão aqui. Vamos ministrar sobre a vida dos nossos irmãos, liberando a vida deles, declarando cancelado agora toda amarra, todo impedimento do Senhor. Irmão Cláudio também pode ministrar. Vamos orar pelos irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ministramos, declaramos sobre a vida dos nossos irmãos, cancelado agora, anulado agora, toda paralisia, toda paralisia espiritual. Nós repreendemos agora toda amarra agora, tudo que tem prendido os pés dessas pessoas, sejam arrancadas agora em nome de Jesus. Tudo que tem prendido a mente delas, seja quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As emoções que estão presas, sejam liberadas agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem Deus liberta, livre será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua toda prisão na mente seja quebrada agora em nome de Jesus. Tudo que tem prendido as emoções, todo peso, está repreendido agora em nome de Jesus. Todo peso de palavra maldita seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, creia nisso, meu irmão. Você é quem Deus diz que você é. Aleluia. Você é filho de Deus. Não aceite outra palavra. Não aceite outra palavra na sua vida. Você é filho de Deus. Oh, glória, glória ao teu nome santo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diga para esse irmão que está do seu lado, diga: hoje Deus começa a fazer algo novo na sua vida. Sabe, irmãos, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Precisamos acreditar na palavra do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que em vários momentos, para a vida de muitos homens, parecia ser o fim. Quando
Quando a gente olha para Moisés, ali em frente àquele mar vermelho, para muitos era o fim, mas Deus abriu o mar vermelho. Quando a gente olha para Sadraque, Mesaque, Abednego, dentro daquela fornalha de fogo ardente, para muitos era o fim, mas havia um anjo ali dentro com eles. Quando a gente olha para Daniel, lembra de Daniel na cova dos leões? Todos talvez diziam, é o fim de Daniel, acabou para ele. Deus fecha a boca daqueles leões, para que aqueles leões não devorassem a Daniel. E a Bíblia diz que quando aqueles homens que acusavam Daniel foram jogados na cova dos leões, a Bíblia diz que antes dos homens tocarem o chão, os leões os devoraram no ar. Há muitos momentos que para a sua vida parece que é o fim. Seu casamento, sua empresa, seus negócios, sua vida pessoal, sua vida ministerial. Você olha e talvez pode pensar, não tem mais jeito, não dá mais, impossível. Para Deus não há impossível. Deus pode todas as coisas na sua vida. Deus é um Deus de milagres. Como nós recebemos essa palavra tão poderosa nessa manhã, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. E diga todos os dias, eu fui chamado para avançar. Eu fui chamado para crescer. Eu fui chamado para prosperar. Eu fui chamado para viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Nada vai me parar, nada vai me prender, nada vai impedir o propósito de Deus cumprir na minha vida. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sua vida é abençoada, você é abençoado, sua casa é abençoada. Talvez existia um decreto de falência, de morte, de destruição, mas quando Deus entrou na sua vida, aquilo que era o fim, Deus fez tudo novo. Deus fez tudo novo. Por isso lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo já passou. Palavras, maldição, decretos de morte, enfermidades, doença, miséria, pobreza, tudo já passou. Deus fez tudo novo na sua vida. Levante sua mão para o céu e diga, Deus fez tudo novo na minha vida. Diga, hoje, em o nome de Jesus, eu rejeito tudo aquilo que é do meu velho homem, do passado. Diga, hoje, em o nome de Jesus. Diga assim, no livro de Hebreus, a Bíblia diz que a segunda confissão anula a primeira. Diga, hoje, eu estou estabelecendo uma nova confissão sobre a minha vida. Diga, eu sou abençoado. Diga, minha casa é abençoada. Diga, onde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Diga, Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga, eu creio que nesses dias eu vou ver os milagres de Deus se cumprindo sobre a minha vida. Diga, eu creio que os sonhos, os planos, os propósitos de Deus não serão frustrados na minha vida. Diga, hoje eu quebro toda palavra de morte, de derrota, de fracasso sobre a minha vida, e eu chamo a existência as promessas de Deus para a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifica Jesus. Oh, aleluia! Oh, Jesus! Somos abençoados em Cristo Jesus. Nele nós já somos mais do que vencedores. Saia daqui hoje nessa manhã dizendo, nada vai me parar. Eu vou crescer espiritualmente, ministerialmente. Como filho de Deus eu vou prosperar em todos os meus caminhos, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. Em tudo, nele, nós já somos mais do que vencedores. Pai, nesta manhã nós oramos no nome de Jesus. Te agradecemos por essa manhã tão abençoada, por essas verdades tão poderosas que norteiam a nossa vida. E eu te peço que o Senhor nos leve em paz, nos cubra com teu precioso sangue, nos dê uma semana onde nós vamos desfrutar dessas verdades que fazem parte,
ó Deus, da realidade da vida de um cristão, no nome de Jesus. Que nós possamos nesta manhã tomarmos posse da Tua palavra e rejeitarmos toda mentira, porque a Tua palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Lá em João 8,44 a Bíblia diz que a mentira está nele desde o começo, mas a Tua palavra também diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Nesta manhã nós conhecemos a verdade que nos transforma, que nos sara, que nos cura e que nos coloca de pé para avançarmos em o nome de Jesus. Eu ministro vida, paz e prosperidade sobre o Teu povo neste lugar, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém e glória a Deus. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Antes de você ir embora, por favor, passe aqui, deixe o seu peixe aqui, tá bom? Para que a gente possa colocar na rede. Estamos encerrados. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus de Abraão está neste lugar. Deus de Abraão nós vamos adorar. Deus de Abraão está neste lugar, vem ver. Deus de Abraão nós vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao grande Deus.